Acadêmicos de Letras Português, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Elaine, tutora responsável pela turma de vocês e pelo estágio curricular 3. Então hoje o objetivo deste vídeo é passar algumas informações para vocês sobre o estágio curricular 3. O que de imediato eu gostaria de falar, que eu acho que é de suma importância vocês já definirem que tipo de estágio vocês querem fazer neste semestre. Vocês sabem que os casos de Covid têm reduzido aqui no país, porém sabemos também que, ao passo que muitas escolas estão retornando com o ensino presencial, nós temos ainda muitas escolas que permanecem fechadas, né, com o ensino remoto. Com isso, a Uniaselv disponibilizou neste semestre para que vocês, acadêmicos, decidam qual tipo de estágio querem fazer. Se querem fazer o estágio presencial ou se querem fazer novamente o estágio seguindo o plano da pandemia. Sobre o estágio seguindo o plano para a pandemia, eu não vou aqui adentrar em detalhes, porque é o mesmo modelo que vocês já fizeram lá, né, no estágio 1 e no estágio 2. Então, com a elaboração de produto virtual, né, com todas aquelas demandas, todas aquelas 4 etapas, né, projeto de estágio com os planos de aula, depois lá o roteiro de observação virtual, o paper, né, do estágio com o produto virtual e o termo de autorização e, por fim, a socialização. Aqui no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estágio presencial para ver se vocês têm aí interesse, né, tem condições também, tendo em vista que cada um precisará levar em conta como está a situação da sua região, né? Se ali na sua cidade as escolas já reabriram, se elas estão dispostas a receber estagiários, até porque nós sabemos que a maioria das escolas está com formato de ensino híbrido também, com redução de alunos por turma. Enfim, vocês precisam analisar todos esses pontos. Além do mais, as questões pessoais, né? Se a pessoa já foi vacinada ou não, se há alguma pessoa de risco na família, né, residindo com você. Enfim, são vários ali pontos que vocês precisam levar em conta. Aqui eu inicio, como eu falei, falando sobre o estágio presencial e sobre a carga horária dele. Vejam que quem optar por fazer o estágio presencial terá que fazer uma observação de 20 horas aulas no ensino médio, certo? Então, conversará com uma professora, um professor de língua portuguesa e iniciará aí essa observação. Escolha uma turma, tá? Isso é importante deixar claro, não precisa fazer em várias turmas. Apesar que a observação, se você quiser fazer em mais de uma, por exemplo, vou fazer no primeiro, segundo, terceiro, até para render, não tem problema. Agora, o importante é você depois escolher uma dessas turmas, por exemplo, escolhi o terceiro ano para fazer minha regência. Aí sim, você faz sua regência toda no terceiro ano do ensino médio, ok? Então, né, complementando a informação, 20 horas aula de observação e depois de 5 horas aula de regência. Então, defina a turma ali que você quer fazer a regência no ensino médio e faça então ali a sua regência. Vamos apresentar cada uma ali das etapas e os seus respectivos documentos, atividades que vocês precisam fazer. Uma novidade para quem for fazer o estágio presencial é que de início precisa apresentar alguns documentos na escola em que estagiará. Então aqui na etapa 1 você já precisa apresentar o termo de compromisso e a carta de apresentação. Essa carta de apresentação você deixa na escola e esse termo de compromisso você imprimirá 3 vias. Uma ficará com você, outra ficará com a escola, né, em que te receberá, e a outra será entregue ao polo. Tudo bem, pessoal? Precisa estar assinada, carimbada. Depois eu posso passar as informações com mais detalhes para quem tiver interesse em fazer o estágio presencial. E aqui depois você também já pode imprimir o registro de frequência, que aí você vai utilizar lá na etapa 3 do seu estágio, tá bom? E por consequência, depois que você fez então essa apresentação, né, fez aí, né, a entrega desses materiais, né, termo de compromisso, carta de apresentação, você já vai estar lá na escola, né, iniciando a sua observação. Você vai fazer então a observação e junto você vai já preparando o seu projeto de estágio. Ali no projeto de estágio, você vai ter que acrescentar
como anexos o roteiro de observação. Então, você vai preparar também um roteiro de observação, tá? Coletando as informações sobre a escola, né, os dados, e também os 5 planos de aula que você vai fazer depois a regência. Certo? Assim como lá, né, no plano da pandemia vocês precisaram montar planos de aula, mas que não foram aplicados, desta vez vocês farão planos de aulas que serão aplicados, certo? Serão utilizados para a regência. Na sequência, vocês então já vão fazer a postagem desse projeto de estágio com ali, né, os anexos com o roteiro de observação e os planos de aula, certo? Então fica bem tranquilo já para você iniciando e já preparando ali essas primeiras partes aqui do estágio. Etapa 2 vai ser necessária a ficha de avaliação do desempenho do estágio, tá? Essa ficha de avaliação, na verdade, vai ser realizada, vai ser preenchida pelo professor ou professora regente da turma em que você estagiará. Então vamos ali, vamos acompanhar a sequência aqui lógica. Você chega lá na escola, né, definiu, inicia a observação, faz a sua observação de 20 horas e depois você já vai preparando o seu projeto e aí você vai postar o projeto com, né, já ali todos os planos, ou seja, todo o seu planejamento do que você pretende fazer. Na sequência, você já inicia a sua regência, tá? 5 horas aula de regência em alguma turma no ensino médio. Durante a sua regência, o professor ou a professora responsável pela turma em que você está estagiando vai fazer ali o seu acompanhamento e vai te avaliar. Então, ele ela que preencherá essa ficha de avaliação do desempenho seu, tá? Essa ficha precisa ser postada lá na etapa 2. E já na etapa 3, nós teremos o paper de estágio e junto com ele, lá nos anexos, você vai precisar colocar a ficha ali de registro de frequência. Então, essa ficha também, né, vai ali compreender os dias que você foi na escola fazer as observações e as regências, certo? Então, precisa ser tudo documentado, tudo formalizado. Por fim, na etapa 4, nós temos a socialização que segue o mesmo modelo, né, do estágio ali para o plano da pandemia, que é então ali uma socialização por meio da apresentação de slides e postagem no AVA também, tá? Aqui eu compartilho uma tabela sobre as etapas que podem ser feitas em dupla e quais podem ser feitas de forma individual. Então, vocês vejam, são poucas as atividades que podem ser feitas em dupla, né? Nós temos a observação em sala de aula e depois a socialização. As demais precisam ser elaboradas de forma individual, certo? O acadêmico ele vai sozinho fazer regência, ele vai preparar os seus próprios planos de aula, tá? O seu paper de estágio, enfim, né? Ele trabalha muito mais ali de forma autônoma. Vamos aqui falar rapidamente como eu já fui explicando, né? Então, só passando aqui para relembrá-los, também gostaria de destacar que vou compartilhar esse material aqui, né? Nesse material que eu digitei, que eu organizei para vocês, para ficar mais fácil, né? Vocês entenderem cada uma das etapas. Vejam que vai estar em destaque de amarelo ali todos os documentos que vocês precisam apresentar em cada etapa. Então, aqui, como eu já havia falado, inicialmente você vai precisar localizar uma escola, né? Apresentar os documentos, né? Carta de apresentação, aqui o seu termo de compromisso também, tá? Então, esses documentos você já precisa apresentar inicialmente. E depois, é claro, né? Você inicia as suas observações e depois, na sequência, já monta o seu projeto de estágio com os seus planos de aula, certo? E com o roteiro de observação. Não se esqueçam que precisam ser 2 anexos no projeto de estágio. Pessoal, lembrando que também compartilharei esses modelos no grupo da turma, mas já estou aqui antecipando para vocês. Na etapa 2, como eu havia comentado, então aqui você vai fazer a sua regência e aí posta lá no AVA a sua avaliação do desempenho de estágio. Então, concluída a regência, a ficha foi já preenchida, né, pelo professor ou professora da turma em que você fez as suas ministrações de aula
você já pode postar lá no AVA em produção acadêmica. Na etapa 3, você fará então o seu paper de estágio e acrescentará junto a ele, lá nos anexos, o registro de frequência, que foi aquilo que eu falei, né? Dos dias em que você fez observação, você fez regência, tem que estar tudo registrado aí nessa ficha de frequência, certo? Então é isso que você vai colocar. Prepara o seu paper. Nós temos os modelos de todos esses documentos lá na trilha de aprendizagem de vocês, mas também vou compartilhar no grupo da turma para facilitar. Gente, feito isso, nós já chegamos na etapa 4, que é a etapa da socialização, né, com a apresentação de slides. Então, pessoal, vejam que é uma etapa que não exige a produção ali, né, a elaboração do produto virtual, então se torna aqui um pouco mais rápida no sentido aqui que normalmente na etapa 3 vocês gastavam mais tempo, né, fazendo videoaula ou podcast, enfim, o produto virtual que tinha sido escolhido. Aqui já não, aqui você faz uma coisa realmente ali mais presente em sala, né, na escola, desculpe-me, na escola, certo? Então é um pouco mais enxuto em termos desses documentos, né, desses materiais que você precisa realizar. Gente, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Lembrando que vou compartilhar esse material, peço que vocês façam a leitura das diretrizes de estágio presencial, quem tem interesse em fazer o estágio presencial, e que vocês acompanhem no grupo da turma as informações que eu vou postar. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é que eu vou compartilhar no grupo da turma um formulário eletrônico para que vocês preencham, indicando qual tipo de estágio fará, tá? Então eu já preciso saber qual estágio cada acadêmico optou por fazer, se é o presencial ou se é seguindo o plano da pandemia. Tudo bem? Aí eu vou compartilhar nos próximos dias e vou dar um prazo para que vocês preencham. Então, assim, analisem, né? Igual eu falei, façam a leitura da trilha de aprendizagem do estágio, analise as opções da sua cidade, da sua região, tá? Mas é uma experiência interessante para quem puder fazer, quem tiver condição de fazer o estágio presencial, eu assim aconselho. Tá bom? Porque como vocês já fizeram o estágio pro plano da pandemia, é legal também vivenciar agora, conhecer um pouquinho mais dessa prática dentro da sala de aula. Bom, fico à disposição, não deixem de ler as mensagens do grupo da turma e vão então analisando com bastante atenção, tá? Com bastante calma. Também, pessoal, quem for fazer o estágio presencial, vai já procurar o polo, tá? Ali o polo em que você está matriculado e já pergunte, né, qual escola que o polo tem ali essa parceria, tem esse convênio para que você possa fazer o estágio, certo? Você não precisa sair ali caçando escolas, digamos assim. A maioria dos polos da Uniaselv tem convênio com alguma escola, tá? Com alguma escola, colégio, alguma instituição para que receba ali os seus estagiários. Tudo bem? Até mais, pessoal!